Bem, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Cumprimento os membros da delegação da Ordem dos Médicos, o Sr. Bastonário, o Dr. Miguel Guimarães, o Dr. Alexandre Lourenço e o Dr. Daniel Travancinha, Presidente do Conselho Regional do Sul e Presidente do Conselho Subregional de Setúbal. Penso que é esta a composição da delegação. Muito obrigada pela disponibilidade. Como sabem, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, foi solicitada esta audição, que tem como objeto os problemas sentidos no Centro Hospitalar de Setúbal. Estamos só aqui com um problema que se ultrapassa, penso eu, que é o Grupo Parlamentar requerente, o senhor deputado que vai intervir, está preso no trânsito e está um pouco atrasado. No entanto, eu pergunto ao senhor Bastonário se, como já tem conhecimento do requerimento e do objeto do requerimento, se vêem bem a possibilidade de começarem a intervenção através mesmo da Ordem dos Médicos e depois daremos a palavra aos grupos parlamentares presentes e assim que o senhor deputado chegar terá obviamente a oportunidade de intervir. Não sei se o Sr. Bastonário está de acordo com esta metodologia. Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Por nós, está tudo bem. Agora, o Grupo Parlamentar do PST é que acho que tem que dizer se está bem ou não, porque, na prática, nós fomos convocados para estar hoje aqui na Assembleia da República para ser ouvidos. E, portanto, ser ouvidos em termos de questões que os seus deputados queiram colocar, mas nós estamos tranquilos de qualquer forma, Sra. Presidente. Sr. Bastonário, eu agradeço desde já essa disponibilidade. No entanto, eu antes de colocar esta questão, perguntei ao grupo parlamentar do PSD, aliás, até foi sugerido pelo senhor coordenador do grupo parlamentar do PSD, que pudéssemos começar tendo o senhor Bastonário e a Ordem conhecimento do requerimento, se acharem bem e, portanto, havendo essa possibilidade, agradecia então que tivessem desde já uma primeira intervenção. Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigada. Estou aqui, juntamente com o Sr. Presidente do Conselho Regional do Sul, o Dr. Alexandre Valentim Lourenço, e com o Dr. Daniel Travancinha, que é o Presidente da Subregião de Setúbal, da Ordem dos Médicos. Nesta intervenção inicial, eu ia pedir ao Dr. Daniel Travancinha que fizesse a exposição de acordo com aquilo que nós conhecemos, para servir também de base depois para as perguntas que os seus deputados entenderem colocar. Muito obrigado. Daniel. Obrigada. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Valentim Lourenço, Sr. Bastonário, Dr. Miguel Guimarães, irei fazer então uma resenha sumária sobre os problemas que realmente assolam o Hospital de Setúbal e a região. Setúbal é o retrato fiel do Serviço Nacional de Saúde, tal como está, levado ao expoente máximo. Faltam instalações, faltam médicos, faltam jovens médicos que subejam doentes crónicos e críticos nas urgências. Setúbal cobre uma área de cerca de 270 mil habitantes e promove assistência indireta a pelo menos mais 100 mil habitantes. É um hospital de nível C e tem urgência médico-cirúrgica, classificação inferior à assistência que pratica, ostentando serviços que poderiam colocá-lo no nível D, polivalente, como neurologia, oncologia, cirurgia plástica, urologia, cardiologia de intervenção e outras. Por exaustão, pediram a admissão dos seus cargos de chefia 87 médicos, secundarizando o próprio diretor clínico. Em causa, e quanto a mim, três tipos de deficiências graves. Primeiro, estruturais.
déficit de instalações, incapaz de acolher e tratar de uma forma humana e célere os seus doentes, e nem o aumento programado das instalações que se programaram resolverão o problema da sobrelotação de doentes. Caso, como se consta, o Hospital de Boutão, também pertencente ao Centro Hospitalar de Setúbal, se venha a incorporar no Hospital de Setúbal. Urge travar esta hipótese. Este, com 3 salas operatórias diárias em funcionamento, 21 gabinetes de consulta e tratamentos, com internamento e assistido pelas especialidades de ortopedia, traumatologia, fisiatria, cirurgia plástica, anestesia e também uma enfermaria de medicina interna, se fosse incorporado no Hospital de Setúbal, aumentaria ainda mais o caos e não haveria alargamento que fosse capaz de evitar, quanto a mim, esse caos. O risco de encerramento ou funcionamento infrarrazoável de especialidades como a ginecologia obstetrícia, a anatomia patológica, oncologia médica e pediatria. Sem condições de trabalho e materiais, não é possível fixar médicos e jovens médicos. Mesmo os que aceitam vaga, muitas vezes, abandonam para outros projetos para elas no estrangeiro, fugindo ao drama das múltiplas urgências sem condições assistenciais e à impossibilidade de tratarem de uma forma de excelência os seus doentes. Os que se mantêm lutam estoicamente para tratar os seus doentes, dispersando-se em múltiplas horas de urgência, com prejuízo na atividade programada e na formação médica. Nas 6 salas cirúrgicas do bloco operatório do Hospital de Setúbal, só 2 estão disponíveis diariamente para cirurgias programadas por falta de anestesistas e outros profissionais de saúde, também enfermeiros e outros. Existe um só oncologista em atividade e só até dezembro, por este completar 70 anos. Esperam-se mais 2 neste concurso, mas sem certezas. As escalas de urgência de ginecologia obstetrícia são realizadas pela maioria dos dias por tarefeiros não do hospital e ainda assim com lacunas na escala, com dias sem urgência já no próximo mês. Equipamentos. Não tão grave, mas ainda assim falta uma ressonância magnética, só existe um TAC, material de radiologia obsoleto. Medidas urgentes propostas, gerais, de fixação de profissionais ao Serviço Nacional de Saúde, requalificação do Hospital de C a D do Hospital de São Bernardo, com melhoramento de case mix, obtendo o Hospital melhores condições financeiras para assim financiar melhor os seus serviços, não decapitação do Hospital de Boutão ou a construção de um novo hospital para apoio aos 270 mil habitantes. Quarto, a formação. Sem especialistas, e estes em exaustão, não poderão promover a formação ideal dos seus jovens médicos, nem a fixação dos mesmos, a quando do término do seu tirocínio, fugindo para instituições privadas e países estrangeiros com melhores condições pessoais, disse. Obrigada, Sr. Doutor. Entretanto, chegou o Sr. Deputado Nuno Carvalho, a quem eu passo desde já a palavra. Disponho de 4 minutos, como sabe. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer antes de mais pela tolerância aqui no atraso que infelizmente tive devido aqui a uma circunstância muito especial do trânsito, e agradecer também os esclarecimentos que felizmente a maior parte deles pude ouvir, e indiretamente aqui à questão em concreto. Bom, já tivemos aqui 2 audições que nos permitiram também perceber com alguma clareza aquilo que é a situação que se passa no Centro Hospitalar de Setúbal e que é, de resto, uma situação que não é nova. Ou seja, os primeiros factos que davam conta de alguma falência em algumas especialidades no Centro Hospitalar de Setúbal já se reportavam anteriormente à pandemia, e era precisamente por essa matéria que gostaria de começar. Ou seja, já em fevereiro de 2019, a própria Ordem dos Médicos fez um alerta
uma notícia, inclusive, que até foi publicada pelo Jornal Público, sobre aquilo que era os serviços de urgência na obstetrícia do Hospital de Setúbal. Dando conta também que havia um conjunto de outros problemas que estavam relacionados, muitos deles com o facto da classificação do hospital não ser adequada, ou seja, significa isto que cada ato médico está subfinanciado, está abaixo do valor que devia estar financiado, não permitindo que o hospital, que tem uma área de referência significativamente abrangente, consiga ter dinheiro suficiente para satisfazer a procura que se registra. Isto tem levado a um conjunto de especialidades dentro do hospital que não têm conseguido satisfazer a respectiva procura, como este caso que foi referenciado em fevereiro, e já agora tentar perceber se, eventualmente, dentro de aquilo que foi o período de fevereiro até à data, se haverá outras especialidades que nos possam dar conta daquilo que tiveram conhecimento, que tenham surgido aqui um alerta específico e que, efetivamente, possam merecer uma atenção maior, para além daquelas que já foram naturalmente aqui mencionadas, mas que é importante sublinhar. A segunda questão que torna-se bastante relevante compreender é um aspecto de perturbação profunda no que diz respeito àquilo que são os atos de referenciação de doenças que a pandemia introduziu, ou seja, é evidente que há um conjunto de recursos humanos e materiais que foram colocados à disposição no combate à pandemia Covid-19, e isto levou, como é evidente, que outras doenças deixassem de ser referenciadas porque as consultas aconteceram com uma periodicidade muito menor, uma quantidade muito menor. E, portanto, há aqui um trabalho de recuperação que é necessário ser feito e, de facto, aqui era muito importante perceber também a vossa visão e a vossa opinião. Este, de resto, é uma situação que se passará, como é evidente, por todo o Serviço Nacional de Saúde, mas num centro hospitalar de Setúbal, que já se encontrava numa situação ainda mais crítica, como os senhores próprios puderam chamar a atenção, será que, efetivamente, não há necessidade também daí de haver alguma atenção especial face ao contexto que se vive no Centro Hospitalar de Setúbal, para se poder recuperar o trabalho que, com alguma naturalidade, infelizmente é naturalidade porque a pandemia provocou uma destruição no trabalho regular do Serviço Nacional de Saúde, para que tentar fazer com que exista alguma naturalidade naquilo que são os atendimentos e as referenciações de outras doenças que não a Covid-19. E para terminar, apenas dar conta que, naturalmente, bem sabemos que da parte da Ordem dos Médicos tem existido bastantes alertas. De resto, também houve uma visita que ocorreu em plena pandemia, portanto, num dos picos da pandemia ao Centro Hospitalar de Setúbal. Houve vários alertas que foram lançados nessa mesma altura e gostaríamos de perceber se, desde esse momento, dessa visita que foi feita em plena pandemia até ao atual momento, se verificaram que tenha existido alguma medida que tenha sido materializada, não anunciada, se verificaram, tenham conhecimento de alguma medida que tenha sido materializada no Centro Hospitalar de Setúbal, que tenha permitido inverter a situação que, de resto, a própria Ordem dos Médicos já chamou várias vezes a atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Então, eu agora passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aos outros grupos parlamentares e depois os senhores doutores terão a oportunidade de responder em bloco a todos. Penso que será, assim, mais eficaz. Sr. Deputado Ivan Gonçalves, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Srs. Deputados. Bom, esta situação do Hospital de Setúbal é óbvio e tem vindo a ser noticiada ao longo das últimas semanas e nós temos vindo a discuti-lo aqui também na Comissão de Saúde e, portanto, também temos conseguido encontrar ou compreender melhor qual é que é a situação deste hospital, que é um hospital de referência no Distrito de Setúbal. Mas há alguns fatores que também nos parece que são importantes procurar aqui algum maior esclarecimento. Desde logo, preciso ter em conta, e todos reconhecemos, que os profissionais de saúde estiveram ao longo dos últimos 2 anos sujeitos a uma pressão, a um cansaço, a um stress que não é todo normal. O país e o mundo viveram a maior crise de saúde pública dos últimos 100 anos e portanto, há problemas que são transversais ao Serviço Nacional de Saúde e que, obviamente, também decorrem desta situação. Sabemos também, e isso é um facto, que ao longo dos 4 anos de governação de direita houve um desinvestimento, pode-se discutir se foi ideológico ou intencional ou não,
mas existiu um desinvestimento naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, na contratação de pessoal para o Serviço Nacional de Saúde e, de alguma forma, se foi agudizando também a transferência de recursos para os setores privados. Sabemos, e o Hospital de Setúbal, ao longo das últimas semanas, já o disse, também temos percebido que tem alguns problemas que são crónicos. As instalações ou as infraestruturas são deficitárias, mas relativamente a este problema, o Governo também, já na sequência do que foi aprovado no Orçamento de Estado para 2021, uma proposta que até foi colocada pelo Partido Comunista Português e que foi aprovada pelos restantes partidos de esquerda, colocou no Orçamento de Estado o concurso para a expansão ou para a construção do novo edifício no valor de, e esse concurso foi lançado há poucos dias, no valor de 13,5 milhões de euros, e isto vai nos permitir também melhorar as condições físicas do Hospital de Setúbal. Mas temos um problema que se está a tornar crónico no Serviço Nacional de Saúde, que é o problema de falta de recursos humanos. E apesar de, nos últimos anos, desde 2015, terem entrado quase 30 mil novos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, apesar de, nos últimos 5 anos, terem entrado no Hospital de Setúbal 380 novos profissionais de saúde, mais do dobro do que tinham entrado ou tinham sido contratados nos últimos 10 anos anteriores, já nos foi aqui relatado por diversas entidades que há um problema crónico ou de dificuldade de contratação de médicos. Foi-nos referido até há 15 dias que, neste caso, o mercado parece não estar a funcionar. Não há médicos disponíveis para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e no Hospital de Setúbal em particular. E, portanto, o que importava aqui é nós percebermos quais são as soluções que temos à nossa disposição. O Orçamento de Estado para 2022 consagra uma proposta de dedicação plena aos médicos que possam trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Esta pode ser uma solução, a questão da valorização das carreiras também poderá ser, mas esbarramos também num problema de formação, onde sistematicamente e todos os anos o número de vagas da especialidade parecem não ser as indicadas para suprir as necessidades do país e do Serviço Nacional de Saúde, e há outra questão que é o número de vagas que são autorizadas pela Ordem dos Médicos parece não ser tão elevado quanto aquele que os serviços médicos, aliás, que os serviços hospitalares e que os serviços de saúde sinalizam como sendo vagas existentes nos hospitais portugueses para a formação de novos médicos na especialidade, o que faz com que, ao longo depois, com que existam ainda muitos jovens médicos que não consigam aceder a uma vaga de especialidade. E, portanto, gostaríamos de perceber quais os motivos destas discrepâncias e qual a forma de nós podermos resolver este problema, que é de facto o maior problema que temos neste momento no Serviço Nacional de Saúde. Falta de recursos humanos e, neste caso, falta de recursos médicos que possam atender às necessidades dos portugueses. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bom dia a todas e a todos. Gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Ordem dos Médicos e agradecer a presença aqui dos seus representantes. Foi enunciado pelo Sr. Presidente do Conselho Subregional de Setúbal que, no caso do Centro Hospitalar de Setúbal, existem 3 grandes problemas. Faltam instalações, faltam médicos e falta também orçamento para o hospital. Nós acompanhamos a identificação desses problemas. Aquilo que gostava de perguntar era se as medidas que o Governo tem vindo a anunciar para estas áreas identificadas como problemáticas são minimamente suficientes. Assim que eclodiu, melhor, que se tornou público a situação no Centro Hospitalar de Setúbal, ouvimos tanto por parte do Governo como do Partido Socialista, essencialmente duas respostas. Que a empreitada para o alargamento do edificado, nomeadamente para um novo edifício de urgências, estava em andamento e que iria ser feito um esforço para a contratação adicional de 10 médicos para Setúbal. E eu gostava de perguntar, enfim, se no entendimento da Ordem dos Médicos e conhecendo a atual situação, se estas duas respostas são minimamente suficientes. Ou seja, olhando para o problema que ainda há pouco colocou
do edificado, que poderá ser um problema intensificado se, de alguma forma, se deslocalizarem os serviços do Outão. Mas, olhando para o atual problema de exiguidade do edificado, se a empreitada para a atual empreitada que está prevista, se é suficiente. Segundo, sobre os tais 10 trabalhadores médicos que iriam ou terão sido contratados entretanto. Aquilo que também tem vindo a público é que foram contratos que, na verdade, não fizeram crescer o número de profissionais a trabalhar no Centro Hospitalar de Setúbal, porque muitos deles eram profissionais que já lá prestavam horas, noutros regimes, de prestação de serviços, etc., mas, portanto, que não vieram a crescer àquilo que era a força de trabalho médica já existente no terreno. Eu gostava de perguntar isso. E já agora, desdobrar esta pergunta numa outra, que é: e 10 médicos seriam a resposta necessária àquilo que são os problemas do Centro Hospitalar de Setúbal? Terminar com uma outra questão que tem a ver com as consequências da atual situação no Centro Hospitalar de Setúbal, nomeadamente para capacidades formativas, etc. Nós, quando ouvimos aqui recentemente o Sr. Diretor Clínico de Missionário do Centro Hospitalar de Setúbal, o Dr. Nuno Fachada, ele dizia que ainda recentemente se tinha perdido a idoneidade em Oncologia e Oftalmologia no Centro Hospitalar de Setúbal. Sendo algo da competência direta da Ordem, gostaria de perguntar sobre isto e também perguntar se as atuais condições ou falta de condições no Centro Hospitalar de Setúbal estão a fazer perigar outras idoneidades formativas, outras capacidades formativas. Nós já sabemos que, do ponto de vista de capacidade de resposta, sim. Aliás, ainda foi dito agora que não existem capacidades para ter todas as salas cirúrgicas em pleno funcionamento, o que é um desaproveitamento da capacidade instalada, como é óbvio, mas gostava de perceber também, do ponto de vista de capacidade formativa, do ponto de vista de capacidade de regeneração de quadros, de médicos, quais são os riscos que atualmente existem por esta situação que se vive no Centro Hospitalar. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar os representantes da Ordem dos Médicos, agradecer o conjunto de contributos que, relativamente a esta discussão sobre a situação do Centro Hospitalar de Setúbal, e gostaria de fazer algumas considerações agora nesta minha intervenção. Uma primeira, de facto, e acompanhamos aquilo que está a acontecer neste momento no Centro Hospitalar de Setúbal, as dificuldades com que se confrontam, quer do ponto de vista dos profissionais, quer do ponto de vista do investimento em equipamentos. Infelizmente, é uma situação que afeta muitos hospitais no nosso país, e não podemos esquecer que, efetivamente, ao longo dos anos existiu um profundo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, quer governos do PSD, do CDS, quer do Partido Socialista, que não foram ao encontro e não tomaram as medidas para resolver os problemas com que o Serviço Nacional de Saúde se confrontava e com que as unidades de saúde se confrontam. Nós consideramos que, de facto, o Centro Hospitalar de Setúbal há 3 aspectos que necessita de uma intervenção urgente: as questões relativas às instalações, ao investimento nos equipamentos, as questões relacionadas com o seu financiamento e as questões sobre os profissionais de saúde. Sobre as instalações, consideramos que, aliás, foi por proposta do PCP no Orçamento de Estado para 2021, que foi possível desbloquear o processo. O que nós consideramos é que agora deve ser assegurado o andamento dos procedimentos com a celeridade necessária para que o investimento seja efetivamente concretizado. E consideramos que, quer a este nível, ou seja, que o Centro Hospitalar de Setúbal não pode perder capacidade em nenhuma das suas valências, em nenhum dos seus serviços. Aliás, muito pelo contrário, deve ser reforçado, deve ser valorizado, considerando a população que abrange. Relativamente ao financiamento,
acompanhamos a consideração, conhecemos o centro hospitalar e, de facto, o financiamento que o centro hospitalar hoje tem não corresponde ao nível de diferenciação e de complexidade dos cuidados que presta e, portanto, consideramos que deve, de facto, haver esta reclassificação do hospital para que o financiamento se aproxime daquilo que é a sua diferenciação e que possa, efetivamente, também por esta via, melhorar as condições do próprio hospital. Relativamente aos profissionais de saúde, deixei esta para o fim propositadamente porque, de facto, é um problema muito significativo, que há carências. Aliás, o Dr. Daniel Travassinha, na sua intervenção inicial, fez referência à falta de médicos, à falta de jovens médicos, e essa é, de facto, a realidade de muitas unidades de saúde e aqui também do Centro Hospitalar de Setúbal, em que se tem verificado uma saída de médicos. Muitos estão em condições ou aproximam-se das condições de se poderem aposentar e há, de facto, na nossa opinião, tomar medidas para fixar profissionais de saúde e para alargar, ou seja, e para contratar os profissionais de saúde em falta. E quando falamos na necessidade de fixar profissionais de saúde, é necessário garantir condições de trabalho, é necessário valorizar carreiras, remunerações, criar um regime de dedicação exclusiva, não nos termos em que foi anunciado na semana passada pelo Governo, garantir condições de trabalho para que os profissionais de saúde efetivamente optem por exercer funções no Serviço Nacional de Saúde. Mas há uma outra preocupação que também temos, que se prende com a formação médica especializada. Houve um conjunto de jovens que concluíram a licenciatura, mas que não tiveram vaga para a formação médica especializada. E esta é, de facto, uma preocupação. Temos falta de médicos no nosso país, há jovens que se querem... já estou a terminar o meu tempo. Ok, vou terminar, Sr. Presidente. Há jovens que pretendem formar-se, especializar-se e não têm vaga. Há um conjunto de internos que também, ao longo destes anos, que vão concluir a sua formação e consideramos que, naturalmente, devem ser criadas as condições para que se fixar no Serviço Nacional de Saúde. Gostava de perceber, junto à Ordem dos Médicos, também como é que olham para este problema da necessidade do alargamento da formação médica especializada no nosso país, naturalmente mantendo níveis de qualidade, mas que esta é, de facto, uma necessidade urgente. E gostava também de ouvir a Ordem dos Médicos sobre as questões para a fixação de profissionais, não é? Por um lado, alargar a formação, por outro lado, garantir condições para que profissionais que tenham sido SNS, seja para privado, seja para o exterior, que voltem ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao CDS-PP. Sr. Deputado Miguel Arrobas, faz favor. Muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento a delegação da Ordem dos Médicos aqui presente, na pessoa do Dr. Miguel Guimarães Bastonário, o cumprimento especial do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Começamos por referir que já tivemos algumas audições no âmbito deste problema e temos vindo a sublinhar que a questão e o problema levantado, que não é de agora, do Centro Hospitalar de Setúbal, não é um caso único no país, infelizmente. Obviamente são levantadas questões, como bem referiram, de deficiências estruturais, e aqui, enfim, congratulamos-nos também pelo concurso público internacional que ainda há pouco foi lançado para a construção de um novo edifício, o alargamento de um novo edifício, também as questões de financiamento e as questões dos profissionais de saúde. Se, relativamente às deficiências estruturais e ao financiamento, entendemos que não são os médicos que têm uma resposta direta a este problema e aqui o diagnóstico está feito e os problemas são já subejamente conhecidos.
eu queria focar-me naquilo que na Ordem dos Médicos e o pessoal médico pode ser, de facto, a resposta e nos dar aqui soluções. Falamos de falta de atratividade, a dificuldade na fixação dos médicos nos hospitais públicos, falamos ainda da deficiente formação de médicos, deficitária formação de médicos, e aquilo que eu gostaria de começar por perguntar naquilo que queremos que sejam as respostas e que a Ordem dos Médicos nos pode, de facto, dar a resposta certa, nomeadamente numa questão. No último Conselho de Ministros foi aprovado o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que prevê o regime de dedicação plena ao Serviço Nacional de Saúde. Pergunto, foi a Ordem dos Médicos ouvida, consultada previamente pelo Governo a propósito desta matéria? Entendem que o regime de dedicação plena, nos moldes em que o Governo estará a desenhar, vai resolver os problemas não só do Centro Hospitalar de Setúbal, mas também dos hospitais do SNS em geral, no que respeita à falta de médicos? E é este regime suficientemente atrativo e uma solução milagrosa para este problema, para os médicos optarem por ficarem na exclusividade no Serviço Nacional de Saúde? Vai resolver este eterno problema? Perguntamos. Em termos de condições de atratividade para os profissionais de saúde, o que é que pode ser feito? Recordo, e não é... já é subejamente conhecido também, que temos agora o primeiro curso de medicina de uma universidade privada, da Universidade Católica, e, portanto, mais aqui um contributo para a futura formação de médicos que virá. Como é que também vem a Ordem dos Médicos este novo curso e se virá também dar um contributo? Obviamente que faltam alguns anos para que os primeiros médicos daí saiam, mas é este o caminho que devemos seguir também, no entender da Ordem dos Médicos. Este é o problema que os médicos podem resolver, tudo o resto é o Governo. Obviamente que os médicos vivem o dia-a-dia dos hospitais e por isso a falta de condições são bem experienciadas no dia-a-dia, mas creio que não é aos médicos que cabe resolver desde logo esse problema, mas sim ao Governo. Aquilo que os médicos podem resolver foram estas questões que eu coloquei e gostaria de ver esclarecidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos mais senhores deputados inscritos. Nem à distância, pois não? Não. Então, passava desde já a palavra ao Sr. Bastonário, a quem o Sr. Bastonário entender que deve responder. Por favor, dispõe de 20 minutos para responder em bloco. Muito obrigada. Começar a contar aqui os 20 minutos e eu vou fazer umas considerações. Terá sempre a minha tolerância e de todos nós. Não, faz favor. São 20 minutos. E depois darei aqui notas de 3 ou 4 coisas que foram colocadas pelos seus deputados e depois, naturalmente, os meus colegas também irão falar. Eu começava pelo seu deputado do Partido Social Democrata, o Sr. Nuno Carvalho, dizendo que, de facto, esta situação não é nova. E já agora, eu acho que vale a pena acrescentar e deixar bem vincado que a Ordem dos Médicos, no caso de Setúbal, primeiro, foi o hospital que o Bastonário mais vezes visitou de todos os hospitais do país. Porquê? Porque a situação é extremamente grave e arrasta-se há vários anos. Eu já sou bastonário há 4 anos e meio. Segundo aspecto, já promovemos reuniões com o Ministério da Saúde, mais concretamente com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. António Lacerda Salles, em que juntamos no Ministério da Saúde o Sr. Diretor Clínico, alguns dos médicos que dirigem alguns dos serviços que têm deficiências mais notórias e também a administração do próprio Hospital de Setúbal. Senhor Deputado, nada foi feito durante este ano. Eu digo isto com mágoa e com infelicidade, porque eu não consigo compreender como é que, tendo um hospital nas condições que o Hospital de Setúbal está, um hospital que tem uma referência direta e indireta muito significativa, como é que nós não estamos a ajudar o Hospital de Setúbal? Este é o primeiro aspecto que eu quero deixar. Nós fizemos tudo que estava dentro das nossas competências. E depois o Dr. Alexandre Lourenço irá falar da questão da formação, que é importante. Mas mais do que isto, não podemos fazer, infelizmente,
estas questões às vezes têm que ser públicas, porque só quando são públicas é que o Governo lhes dá a devida atenção. Relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Ivano Gonçalves, do Partido Socialista, ele deixou aqui várias questões que, de facto, merecem um esclarecimento. E é assim, e a primeira coisa que eu começo por dizer, Sr. Deputado, é que dos médicos que nós temos neste momento no país, cerca de 50% estão fora do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, nós não temos propriamente falta de médicos no país chamado Portugal. Nós temos falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde e que se tem agravado, e basta olhar para os concursos que são publicados todos os anos, nos últimos anos. Por exemplo, o último concurso para Medicina Geral e Familiar, 40% das vagas ficaram para ocupar. E o número de candidatos às vagas era maior do que o próprio número de vagas. No caso dos hospitais aconteceu exatamente a mesma coisa, numa percentagem, felizmente, mais baixa. As vagas de especialidade não são definidas pela Ordem dos Médicos, Sr. Deputado. As vagas de especialidade são definidas e atribuídas pelo Ministério da Saúde, que tem a última palavra e que tem 2 órgãos que se dedicam exatamente a avaliar esta situação, que é a Administração Central de Sistemas de Saúde, portanto a CSS, e o Conselho Nacional do Internato Médico, são órgãos do Ministério da Saúde. A Ordem dos Médicos o que faz é um trabalho ciclópico que o Ministério da Saúde provavelmente não tem capacidade para fazer, que é verificar serviço a serviço aquilo que são as condições de idoneidade e aquilo que são as potenciais capacidades formativas. Porque nós sabemos, e aliás isto já é público, que muitos diretores de serviço acabam por pedir mais vagas do que aquilo que podem formar para tentarem, de alguma forma, colmatar as deficiências que têm no serviço. Isto já está a acontecer, que é uma situação que nós compreendemos perfeitamente, mas que é uma situação que, obviamente, não pode pôr em causa aquilo que é a qualidade da formação. Portanto, nós identificamos idoneidades, identificamos capacidades formativas e o Ministério da Saúde define as vagas da especialidade. Eu já ouvi vários deputados publicamente a dizer isto e eu qualquer dia vou ter que fazer alguma coisa diferente, que é para repor sempre a verdade daquilo que é o trabalho da Ordem e daquilo que é o trabalho do Ministério da Saúde. Segunda questão que o Sr. Deputado colocou e que é importante. Porquê é que saem os médicos? Ora, Sr. Deputado, porquê é que os médicos não estão a aceitar ficar no Serviço Nacional de Saúde? Repare, nós temos um Serviço Nacional de Saúde que funciona como há 42 anos atrás, desde a sua criação. Um Serviço Nacional de Saúde que não se está a adaptar às realidades atuais. Um Serviço Nacional de Saúde que ainda não percebeu que nós pertencemos de corpo e alma à União Europeia e que há livre circulação de profissionais dentro da Europa. Ou seja, os médicos portugueses podem trabalhar para a Espanha, para a Itália, e os italianos ou os espanhóis podem vir trabalhar para Portugal. Ou seja, há competitividade entre os países no que diz respeito à captação de médicos. Até porque aqui nós estamos numa situação particularmente difícil, porque na Europa nós somos dos países que mais médicos formam. E por isso é que muitos médicos portugueses estão a ir trabalhar para outros países. Porquê é que os médicos saem? Saem porque têm melhores condições de trabalho fora do SNS. E esta questão é que é uma questão determinante e principal. E eu percebi que o Ministério da Saúde e o Governo agora está a mostrar alguma preocupação relativamente a esta matéria, mas, sinceramente, e aqui já vou responder também a 2 notas que foram levantadas por 2 senhores deputados, pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Dr. Moisés Ferreira, e pela Sra. Deputada do Partido Comunista, a Sra. Deputada da Dra. Paula Santos, que é a questão da dedicação plena, mais a questão de um diretor executivo para o SNS. Repare, isto dentro do Estatuto do SNS, primeiro, a dedicação plena, nós não sabemos o que é. Nós conhecemos regimes de trabalho que já existem, que ainda estão na legislação, embora não estejam a ser aplicados, como é o caso da dedicação exclusiva opcional. A dedicação exclusiva opcional, na altura em que foi implementada, teve um grande sucesso. Foram milhares de médicos que aderiram a trabalhar em dedicação exclusiva opcional, portanto, trabalhar apenas no Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, a Sra. Ministra está a falar de um pressuposto regime de trabalho que nós não conhecemos, nós não sabemos o que é, nós não fomos sequer ouvidos. Aliás, eu lamento que os médicos, as várias estruturas médicas, incluindo os sindicatos médicos, não foram ouvidos nesta matéria, o que é uma situação, na minha opinião, de alguma gravidade, porque se pretende ter um regime diferente para os médicos, era pelo menos simpático que o Governo tivesse ouvido a Ordem dos Médicos e até os próprios sindicatos, mas, na verdade, isso não aconteceu. Não me parece, por aquilo que a Sra. Ministra da Saúde tornou público na altura,
que esta situação da dedicação plena possa vir resolver o problema ou ajudar a resolver o problema. Seria mais interessante as pessoas saberem com o que contam à partida, obviamente, com aquilo que podem ser a melhoria das condições de trabalho, com aquilo que pode ser a revisão da carreira médica, neste caso, aliás, eu até diria das carreiras profissionais, não só dos médicos, mas dos outros profissionais, porque é fundamental que a carreira médica, tal como o SNS, esteja atualizado, esteja capaz de ser concorrencial com aquilo que é o setor privado e com aquilo que são os países com os quais nós temos relações privilegiadas, portanto, os países da União Europeia. Finalmente, para terminar a minha pequena intervenção, e estarei obviamente disponível para uma segunda ronda para explicar melhor as coisas, mesmo em número de médicos, só uma nota final, nos últimos, desde 2015 até agora, foram mais os médicos que não ficaram, médicos, jovens especialistas, que não ficaram a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde que aqueles que ficaram a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, infelizmente. Dir-me-ão, bom, mas o número de especialistas que temos no Serviço Nacional de Saúde hoje é maior que em 2015. É capaz de ser, não há dúvidas sobre isso. Mas há uma coisa muito importante, é que as necessidades em saúde têm aumentado bastante nos últimos anos. E o número de especialistas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde não tem exatamente acompanhado esta situação, o que leva a situações críticas, como é este caso do Hospital de Setúbal. Relativamente à formação, o Dr. Alexandre ou o Dr. Travancinha vão explicar, até porque a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira são questões, de facto, bastante importantes, com a questão do anúncio de 10 médicos. É evidente que 10 médicos, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, não resolviam um problema sequer do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia. Portanto, não eram suficientes. Portanto, é evidente que é melhor 10 médicos do que não ter mais médicos. E, portanto, isto foi o que eu disse na altura também, que acho que é importante, mas não chega. Nós temos de ter aqui uma intervenção, de facto, especial. Mas no que diz respeito às capacidades formativas, só dar uma nota, e depois o Dr. Alexandre falará especificamente sobre isto, que é óbvio que nós temos tido até uma grande complacência com o Hospital de Setúbal, porque a situação é crítica e à medida que vão se perdendo profissionais, a situação torna-se mais crítica ainda, mesmo para a formação. Repare que os oncologistas chegaram a passar de 8 especialistas para 2. Ou seja, vejam só o impacto que isto tem. Ou seja, de 8 médicos especialistas, há algum tempo atrás já tinham 2, agora felizmente já têm mais 2, já têm 4. Mas, portanto, há aqui, de facto, uma diminuição franca de especialistas que, obviamente, depois não permite, se calhar, que o número de internos que se formam sejam aqueles que se formavam. E nós percebemos que isto é muito importante para o Hospital de Setúbal. Aliás, os hospitais terem possibilidade de fazer formação especializada é uma área extremamente importante. Portanto, eu agora passaria a palavra ao Dr. Alexandre Valentim Lourenço para ele falar um bocadinho sobre esta questão da formação mais detalhadamente, e alguma área que também entenda por bem, e depois ao Dr. Daniel Travancinha, sendo que no fim gostaria de dar também uma nota final depois naquilo que o Dr. Manuel Arrobas do CDS-PP também disse, porque levantou aqui questões de facto também muito importantes. Alexandre, não se esqueçam dos minutos. Muito obrigado. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar e cumprimentar também os Srs. Deputados. E vou talvez pegar no que é geral e passar para o particular de Setúbal. Falou-se aqui sobre instalações, se as instalações seriam suficientes. Estas instalações estão previstas há mais de 5 anos para albergar a urgência. E, neste momento, o que acontece nas instalações previstas, elas eram previstas há 5 anos para uma dotação de 18 milhões de euros, agora temos 13 milhões e com mais necessidades. Por isso, a pergunta fica logo respondida pela parte do financiamento, saber se estas instalações vão cobrir as necessidades dos próximos 20 anos ou apenas reportavam aquilo que passava há 10 anos atrás e agora as nossas necessidades de espaço são diferentes depois da Covid. E a segunda parte das instalações para os equipamentos. Perceber que um hospital desta dimensão não tem uma ressonância e apenas tem um ataque faz perguntar exatamente que diagnóstico é que nós temos e como é que o fazemos, nomeadamente na urgência. Sabendo, por exemplo, que o diagnóstico da pneumonia na Covid por TAC ocupava mais do que um ataque na maior parte dos hospitais, o que significa que nós deixamos de ter equipamentos para as outras áreas. E eu vou para os equipamentos e para as instalações para falar da formação. É para formar médicos, nós precisamos de médicos que os formam
técnicas e doentes. E neste momento o Hospital de Setúbal, em muitas das especialidades, não os tem. Veja-se, a anestesia perdeu 70% dos especialistas que formou. Tinha idoneidade para formar especialistas e 70% deles não ficaram no hospital. E só tem 2 blocos operatórios abertos. Ou seja, não tem capacidade, porque não tem médicos e não tem blocos para ensinar anestesia. Porque os internos de anestesia precisam de doentes para anestesiar. E sem isso não podem ser especialistas. O mesmo para a oncologia. Se nós tínhamos 8 oncologistas num serviço, conseguíamos ter 3 ou 4 internos em permanência a trabalhar lá. A partir do momento que são só 2 e se vêem assoberbados de trabalho, eles não têm tempo, não há reuniões clínicas e não há capacidade de o fazer. E devemos continuar para a obstetrícia. A obstetrícia precisava de 21 médicos, tinha 11, reformaram-se este mês mais 2 e saiu um outro quadro de 40 anos também do serviço neste último mês. E é preciso perceber que um dos que se reformou era o único que fazia ecografia obstétrica diferenciada. Como é que podemos formar obstetras se não temos ninguém que ensine e que permita resolver dúvidas na obstetrícia de malformações? E isto pode explicar porque é que a Ordem dos Médicos tem um papel importante, mas neste momento não tem ovos para fazer omeletes. Ou seja, para nós fazermos mais formação, e relembro que os mapas de formação para o ano que vem são de 1945 capacidades que a Ordem identificou, comparando com 1880 no ano anterior, continuamos a crescer as capacidades, mas os meios para formar são cada vez menores. E isto é um paradoxo que apenas representa o esforço que a Ordem tem feito e os serviços para manter esta capacidade de especialistas a saírem do SNS. Mas depois, a maior parte não fica, ou agora no Hospital de Setúbal, a maior parte dos internos não pretende ficar com as condições existentes, nós teremos sempre incapacidade de aumentar os quadros e, subsequentemente, as capacidades formativas. É importante perceber que esta formação especializada é mais que suficiente. Nos últimos 20 anos, triplicámos o número de médicos especialistas existentes em Portugal. Comparado com os outros países da Europa, não há paralelo. Segundo a OCDE, em 36 países da Europa, Portugal é o terceiro que tem mais médicos e é suplantado pela Grécia e pela Áustria, países em que o desemprego médico é grande e que há exportação de médicos para os países na região. E por isso nós temos médicos suficientes, estamos, no entanto, a perder a qualidade de formação devido aos exíguos capacidades de formação dos mesmos. E o Hospital de Setúbal é um dos exemplos nos quais a Ordem tem resistido e mantendo a capacidade formativa em várias especialidades, sabendo, no entanto, porque isso vem dos relatórios de todos os internos, que a capacidade formativa está a perder a valência da qualidade formativa. E se nós deixarmos de formar bons especialistas, certamente precisaremos ainda de muitos mais, porque com bons especialistas nós resolvemos problemas e é sempre essa a finalidade que nós temos. Uma formação de qualidade para mantermos a qualidade dos nossos médicos e a capacidade de os fazer. E para isso precisamos de mais instalações, equipamento melhorado. Por exemplo, se nós treinamos internos na cirurgia a fazer laparoscopia e se o Hospital de Setúbal não tem capacidade de fazer, eles rapidamente vão para outros hospitais que ofereçam essa hipótese e nós deixamos de ter cirurgiões qualificados no hospital. Este ciclo vicioso negativo importa inverter. E importa inverter com medidas, muitas delas a nível estruturais e centrais, que permitam fixar estes médicos, promover e recompensar a qualidade e a especialização, porque a maior parte do que acontece é que estes médicos saem do sistema porque olham para os seus colegas mais velhos e veem colegas com mais de 25 ou 30 anos a fazer o mesmo que eles fazem agora e eles não querem esperar 25 ou 30 anos para ter uma carreira profissional que eles esperam sempre e que nós desejamos brilhante. E paro aqui, que é para deixar ainda algum tempo dentro dos minutos, porque ainda deixo 6 minutos dos 22 que nós tínhamos, segundo o meu cronómetro. Daniel Travancinha, força. Tens 3 minutos, Daniel. Daniel. Mais uma vez, muito bom dia. Eu vou ser muito rápido. O que foi dito sobre Setúbal está dito. Reparo que, efetivamente, todos os seus deputados estão por dentro e estão cientes das dificuldades gravíssimas do Hospital de Setúbal, em falta de instalações, falta principalmente em recursos humanos e
e saberão ajudar efetivamente a encarreirar efetivamente as pessoas, os 270 mil habitantes, a terem uma dignidade de tratamento no Hospital de Setúbal. Contudo, eu sou muito prático e vou pôr uma questão prática ao Sr. Deputado do PS, que fiquei um pouco admirado com algo que disse, nomeadamente que a Ordem dos Médicos seria responsável pela capacidade formativa dos serviços e que, dando ideia, talvez, que a Ordem dos Médicos não teria interesse em que aumentasse essa capacidade formativa. Eu sou cirurgião e vou-lhe dar um exemplo. Eu não gostaria de ser operado por um interno, por um especialista que foi interno 6 anos no serviço e que operou de 20 ou 30 cirurgias ao longo desses 6 anos. Se tivermos muitos internos, o que vai acontecer é isso. Não temos anestesistas, temos pouca capacidade de formação cirúrgica e quanto mais internos colocarmos, menos capacidade eles terão no final da sua especialidade de poder exercer a sua profissão condignamente e de tratar bem os doentes. Temos de ter muito cuidado nessas capacidades, na capacidade formativa, porque efetivamente podemos estar a formar médicos com baixíssima qualidade, com perigosidade para a saúde pública e para os doentes em geral. Vou passar a palavra ao Dr. Miguel Guimarães, nosso bastonário, para terminar efetivamente a sua opinião sobre... Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, ainda tem algum minuto? Um minuto ou dois, não? Senhor bastonário, tenho com certeza. O objetivo é que nos esclareçam o mais possível. Isto é um período definido, mas obviamente nunca é cumprido. Podem falar à vontade. Obrigado. Não será por aí. Deixe-me dar-lhe aqui mais 3 notas que eu acho que são importantes sobre esta matéria da questão das vagas e da formação, etc. Primeiro, o rácio de médicos em Portugal por mil habitantes aumentou 74% nos últimos 20 anos. Ou seja, foi o país da Europa em que aumentou mais, para termos esta ideia. Segundo, desde que eu sou bastonário, eu não invoco isto, porque eu nunca falo de quem está antes de mim, nem de quem está depois, quer dizer, nós estamos nos cargos e temos que assumir tudo o que existe. Mas os mapas de vagas dos últimos 4 anos foram os maiores mapas de vagas de sempre. Repara, o mapa de vagas que existe este ano é um mapa de vagas que são quase 1950 vagas, depende, lá está, são capacidades formativas, depende das vagas que o Sr. Ministro vai ou não vai abrir. Terceiro aspecto, e é importante que se diga isto, é que nós identificamos idoneidades e capacidades formativas e fazemos um trabalho, como eu disse há bocado, ciclópico, um trabalho que é preciso ter, que temos centenas de especialistas dos vários colégios envolvidos neste trabalho, que era uma coisa que dificilmente o Estado conseguiria fazer. E entregamos este trabalho à CSS e ao Conselho Nacional do Internato Médico, por sua vez vão entregar ao Ministério da Saúde. Eu devo-vos dizer que, desde que eu sou bastonário, as capacidades formativas que nós identificamos são sempre superiores às vagas que depois são abertas. É bom também que isto também fique claro. Ou seja, depois, no processo de abertura de vagas, de quem é responsável por abrir as vagas, claro que a diferença são poucas, são 3, 4, 5, mas a verdade é que nós identificamos mais capacidades formativas que as vagas que são abertas. Finalmente, relativamente ao Sr. Deputado Manuel Robas, que eu depois acabei por deixar para o fim, porque foi o último a falar também, mas levantou aqui uma série de questões que são questões de fundo e que, se me permitem, nós até iremos depois também enviar por escrito para a Comissão Parlamentar da Saúde, se acharem que pode ser útil, que tem a ver com a questão do que é que nós temos que fazer para conseguir que os médicos optem por ficar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Deputado colocou a questão que é a questão, de facto, mais importante de todas. Isto é, nós neste momento temos, de facto, uma grande capacidade em Portugal em termos daquilo que é o número de médicos. Nós temos neste momento, com menos de 70 anos, mais de 50 mil médicos, ou seja, médicos que poderão estar no ativo, no Serviço Nacional de Saúde ou fora dele. Portanto, nós temos mais médicos inscritos na ordem, temos quase 60 mil, mas estou a falar dos médicos com menos de 70 anos. É verdade que as condições daquilo que é o trabalho médico não têm melhorado nos últimos anos, nem em termos daquilo que são as atualizações remuneratórias, bem pelo contrário. Como disse hoje e muito bem a doutora Ana Jorge, hoje não, ontem, num artigo, numa resposta que deu aos Expressos, não é possível que um médico que esteja no Serviço Nacional de Saúde, que está a vestir a camisola, tenha um vencimento quando está a fazer horas extraordinárias que é 4 a 5 vezes mais baixo que o médico que é contratado através de uma empresa prestadora de serviços.
Os senhores deputados podem achar que isto não é um problema, mas é um problema sério, é um problema marcado, é um problema que tem impacto nesta situação também, mas a verdade é que nós temos que nos adaptar às novas realidades. E eu acho que o problema é um problema de fundo. E é um problema de fundo que as pessoas têm que discutir. Isto é, nós não podemos ter um serviço de saúde a funcionar como há 42 anos atrás. Seja em termos daquilo que é a liderança, em termos daquilo que é a gestão, em termos daquilo que é a capacidade de concorrência, em termos daquilo que é a inovação, etc, etc. E, portanto, nós o que precisamos é de reforçar efetivamente o Serviço Nacional de Saúde, dando as condições que os profissionais de saúde, não são só médicos que faltam no Serviço Nacional de Saúde, faltam muitos outros profissionais, como os seus deputados também sabem, mas dando as condições para que os profissionais que se formam, pelo menos em Portugal, fiquem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde preferencialmente e ao mesmo tempo, dando mais flexibilidade e capacidade de autonomia às unidades de saúde. Eu lembro, e deixo aqui este desafio final, que durante a pandemia, a resposta inicial excelente que nós demos no mês de março, recordo que a pandemia, os primeiros 2 casos foram no dia 2 de março, e a resposta inicial que nós demos, em que os hospitais e os ACES tiveram autonomia para tomarem decisões, fazerem contratações, etc., etc., foi muito significativa. O hospital onde eu trabalho conseguiu contratar uma série de médicos, uma série de enfermeiros, uma série de técnicos auxiliares de saúde, etc., etc., coisa que normalmente, a funcionar como é hábito, normalmente não se consegue contratar ou demora meses e meses a contratar. E, portanto, esta capacidade do Serviço Nacional de Saúde conseguir dar uma resposta mais eficaz e ter mais capacidade de resposta centra-se muito em algumas alterações que obviamente têm que existir, que no fundo correspondem a que o Serviço Nacional de Saúde se transforme no sentido de ser mais eficaz e servir melhor ainda os portugueses. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Obrigada, Sr. Bastonário. Passamos agora então à segunda ronda. À segunda ronda, os senhores deputados dispõem só de 1 minuto, que no fundo é um último comentário, um último pedido de esclarecimento, para depois a Ordem dos Médicos poder responder em bloco. Senhor Deputado Ivan Gonçalves, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Então, muito telegraficamente, eu acho que esta intervenção também está recheada de paradoxos, porque de facto nós sabemos que concorrência entre profissionais é uma coisa que existe em todas as áreas. Não me parece que a solução passa, não me parece que a Ordem dos Médicos defenda uma solução em que fechemos as fronteiras e em que impedamos os médicos portugueses de trabalhar para o estrangeiro. Questiono também se a Ordem dos Médicos acha que é a solução obrigar os médicos que são formados nas escolas públicas a ficar no Serviço Nacional de Saúde obrigatoriamente ou compulsoriamente. Não sei. De outra forma, como em todas as profissões, os profissionais são livres de procurar as melhores condições. E aquilo que foi referido, que a capacidade formativa aumentou ao longo dos últimos anos, foi referido pelo Sr. Bastonário, também significa que o Serviço Nacional de Saúde tem hoje uma capacidade para formar médicos que é superior àquela que tinha há alguns anos, e isso deve-se também ao aumento do investimento que foi feito ao longo dos últimos anos e o aumento do investimento também na formação. Eu tenho a certeza que, ao contrário do que o Sr. Doutor também referiu, nós não corremos o risco de ter médicos formados de baixíssima qualidade, porque temos confiança no Serviço Nacional de Saúde, confiança nos médicos portugueses que estão a formar novos médicos especialistas. Agora, há uma questão que fica por responder, que é: porquê é que as vagas que são todos os anos identificadas pelos serviços hospitalares não correspondem depois ao mapa final que a Ordem dos Médicos estabelece, que é inferior todos os anos? E, portanto, temos que continuar a formar médicos, parece-me que isso é evidente. Se há médicos que querem trabalhar no setor privado ou no estrangeiro, têm esse direito, nós temos então que formar os suficientes para poder colmatar as falhas ou as necessidades que o mercado tem, que o Serviço Nacional de Saúde ainda hoje tinha. Sobre os 10 médicos que não são suficientes, e também respondendo ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. É óbvio que 10 médicos podem não ser totalmente suficientes, seria melhor termos 20 médicos. Tenho muitas dúvidas que estas mais de 400 pessoas não acresçam à força de trabalho do Hospital de Setúbal. Agora, nós podemos sempre continuar nesta lógica de que ou queremos tudo
ou então nada. Nós não partilhamos desta visão, entendemos que aquilo que melhor serve os portugueses, e em particular o Hospital de Setúbal, é que se não podemos ter 40, 50 novos médicos, então tínhamos 10. É melhor, e é melhor termos mais profissionais, e é melhor termos mais investimento, porque se voltarmos aos tempos de governação da direita, com certeza que não teríamos mais estes médicos nem estes profissionais. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor. Passa para o fim. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de agradecer os esclarecimentos e aproveitar esta última ronda, que é muito rápida, já agora para fazer uma outra questão. Já foi dito pelo Sr. Bastonário que, enfim, não se percebe muito bem o que é esta coisa, este regime de dedicação plena, principalmente quando ele aparece mais densificado na proposta do Estatuto do SNS. Nós também não percebemos. Na verdade, exclusividade não é, aquilo parece um novo regime de horário acrescido para trabalhadores. É o que nos parece que é aquele regime. Mas já agora gostava de questionar sobre uma outra matéria, uma outra proposta, que consta da proposta inicial do Orçamento do Estado apresentado pelo Governo e que se prende com as horas extraordinárias em urgência. E gostava de perguntar, enfim, se consideram que aquela proposta resolve minimamente os problemas, nomeadamente os problemas para os quais ela é desenhada, que é o problema do funcionamento das urgências e diz-se que é também para reduzir a transferência de verbas para empresas prestadoras de serviços. Agora, a nós parece-nos estranho que se possa considerar uma espécie de regra o trabalhar mais de 500 horas extraordinárias quando existe um limite legal bastante abaixo disso. Aquilo que eu gostava de perguntar é se, por exemplo, olhando para Setúbal, que tem um problema de urgências, se esta medida terá algum impacto mínimo no funcionamento ou até algum impacto contraproducente nos profissionais. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço também o conjunto de elementos que a Ordem dos Médicos partilhou connosco relativamente a estas matérias, mas eu gostava ainda de abordar uma questão relativamente à formação médica especializada. Daquilo que foi a intervenção, a Ordem dos Médicos faz essa identificação das capacidades para a formação médica especializada, mas a preocupação que gostaria de deixar era, nós, no quadro da nossa intervenção, vamos muitas das vezes visitar um conjunto de serviços, seja nos hospitais, seja nos centros de saúde, e muitas das vezes é partilhado connosco de que teriam capacidade para formar mais internos. É uma constatação que é feita e que é partilhada. Eu creio que a questão da formação médica especializada, o seu alargamento é uma questão muito relevante também, dada a carência de médicos que existe no nosso país. Uma segunda questão, para terminar, Sra. Presidente, um aspecto que foi aqui referido e que, de facto, nós temos temos conhecimento relativamente dessa matéria, é, de facto, um elemento de grande preocupação, que se prende com o fato da diferenciação que há de pagamento aos profissionais que são das unidades de saúde e depois ao conjunto de profissionais que vão lá desempenhar funções no regime de prestação de serviços. E, de facto, é algo que não só não resolve a questão da prestação de serviços, como cria um conjunto de injustiças. E por isso é que nós, naquilo que é na nossa intervenção, consideramos que é tão relevante a valorização das carreiras, a valorização das remunerações e um regime de implementação de um regime de dedicação exclusiva, opcional, como é óbvio, sem qualquer imposição sobre os profissionais, mas que permita efetivamente esta valorização por parte dos profissionais de saúde, em particular dos médicos, para que sejam criadas as condições para que optem, de facto, por exercer funções no Serviço Nacional de Saúde. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Miguel Arrobas, do CDS. Faz favor. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria ocupar este minuto que nos resta, basicamente, para agradecer todos os esclarecimentos que foram prestados e as questões levantadas, os problemas, mas também as possíveis soluções ou algumas das soluções. Portanto, queria agradecer ao Sr. Bastonário também tudo aquilo que foi respondido. Dizer que o CDS tem-se preocupado muito com este problema. Já em 2018 estivemos numas jornadas parlamentares no Centro Hospitalar de Setúbal e, portanto, já é desse tempo a nossa preocupação também. E eu não queria deixar de tomar nota do que o Sr. Bastonário referiu, que nos seus 4 anos e meio de mandato o Centro Hospitalar de Setúbal foi aquele onde se deslocou mais vezes e, portanto, aquilo que, pelos vistos, o mais preocupação lhe levantou nestes anos. E eu queria lhe perguntar, Sr. Bastonário, onde é que serão as suas próximas visitas e onde é que estará focado o próximo problema. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E agora, para terminar esta ronda, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando a agradecer novamente a sua atenção para permitir que fale agora no último lugar da ronda e dar uma nota apenas de que, efetivamente, estas várias preocupações assim manifestadas, que é por parte dos diferentes sindicatos, dos profissionais de saúde, da Ordem dos Médicos e inclusive, as próprias audições que ocorreram no Parlamento, que foram solicitadas pelos próprios diretores dos hospitais, são tudo um conjunto de sinais de alerta que fazem com que o Centro Hospitalar de Setúbal seja, enfim, um exemplo pelas piores razões. E leva-nos sempre a questionar, dentro destas diferentes alertas que ocorreram já mesmo antes da pandemia, quantas vezes é que nós vimos medidas a serem materializadas no Centro Hospitalar de Setúbal. Eu nem sei se, de facto, eventualmente, se a própria Sra. Ministra se deslocou alguma vez ao Centro Hospitalar de Setúbal. Não tenho ideia. Mas mesmo que eu tenha feito, não se verifica que, a nível daquilo que são os problemas mais críticos, tenha havido qualquer tipo de medida que seja minimamente viável. E esta última, que para terminar, Sr. Presidente, que foi anunciada das 10 vagas, enfim, do nosso entender, é óbvio que é tratar uma aspirina, tratar uma doença como uma aspirina e a doença mais grave não se trata como uma aspirina. E, portanto, agradecer muito aqui o testemunho da Ordem dos Médicos por estas chamadas de atenção, por estes alertas e esperar que possa continuar a manter-se vigilante desta forma, porque, enfim, pode ser que qualquer dia se tenha uma reação positiva da parte da Sra. Ministra e haja uma atuação condizente com a gravidade do problema. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora, então, ao Sr. Bastonário. Faz favor, Sr. Bastonário, senhores doutores, para terminarmos, faz favor. Vai ser rápido. Relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Ivano Gonçalves, do Partido Socialista, obviamente que os médicos não devem, nem podem ser obrigados a ficar no SNS, e não foi isso que eu disse. O que eu disse foi exatamente ao contrário. É que o Sr. Deputado não percebeu. É que o SNS é que tem que ter capacidade de oferecer condições de trabalho aos médicos e aos outros profissionais para que eles optem ficar no SNS e não saiam do SNS. Essas são questões completamente diferentes. Repare, nós continuamos com o SNS de forma a funcionar como funcionava há 42 anos atrás, como eu disse há pouco, mas com uma diferença muito grande. E há bocado o Sr. Deputado Moisés Ferreira falou nisto, que é importante, que é a questão da dedicação exclusiva opcional. Ela existiu durante um determinado tempo, acabou em 2009 por decisão, na altura, do Governo de então e do Ministro de então, da Ministra neste caso, mas a verdade é que as condições não só não melhoraram nos últimos anos, e eu estou a falar dos últimos 10 anos, por exemplo, como se agravaram. Portanto, é isto que eu estou a falar. Ou nós mudamos este paradigma, ou então os médicos continuam a tomar outras opções e têm todo o direito, como o Sr. Doutor lhe disse, de o fazer. Relativamente àquilo que diz o Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu estou inteiramente de acordo com aquilo que ele diz relativamente à dedicação plena. Aliás, eu tive o privilégio de ler um artigo da sua autoria e da autoria também de um médico também, com o qual estou inteiramente de acordo. É evidente que a dedicação exclusiva opcional é conhecida, tem regras, as pessoas já sabem com o que é que podem contar, sabem como é que funciona, e, portanto, eu não percebo porque é que o Governo, neste caso a Sra. Ministra da Saúde, porque é que não opta por uma coisa que já sabemos o que é, e nos propõe aqui uma situação que aparentemente é uma mão cheia de nada, e, portanto, é um bocado para fazer, se calhar, enfim, dar a ideia que está a fazer alguma coisa, mas que depois não se concretiza, mas, enfim, mas logo veremos.
Relativamente à questão das horas extras no serviço de urgência, eu estou inteiramente de acordo consigo. Repare, nós temos um limite legal de horas extraordinárias no serviço de urgência de 150 horas extraordinárias. No Orçamento de Estado, está-se a promover que, se a pessoa fizer entre 250 e 500 horas, terá um acréscimo, julgo eu, na remuneração de 25%. E se fizer mais de 500 horas, vejam lá, 500 horas, ou seja, significa trabalhar mais 3 meses, além dos 12 meses que se trabalha num ano, teria mais 50%. Eu acho isto, de facto, acho que isto não é sério, honestamente. Acho que nós não devemos promover o trabalho extraordinário em excesso, até porque os profissionais são pessoas, precisam descansar, precisam de parar também, e, portanto, nós devíamos fazer aqui exatamente ao contrário. Portanto, eu acho que esta parte do orçamento, eu critiquei-a, e fui até um bocadinho duro a criticá-la, porque eu acho que não é aceitável que num Orçamento de Estado, e o Orçamento de Estado é uma lei importante do país, mal esteja aprovado, que esta questão das horas extraordinárias lá estejam. Isto é uma desonra para nós todos, quer dizer, porque estarmos aqui a promover horas extraordinárias, em vez de estarmos a ter aqui medidas para tentar captar os profissionais de saúde, e no caso concreto os médicos, não me parece que seja bom. E mais, como o Sr. Deputado disse, e bem, provavelmente este tipo de medida vai ter exatamente o efeito ao contrário, que é os médicos deixarem de fazer horas extraordinárias. E, portanto, nós temos que nos preparar para esta avalanche também. Portanto, é que isto depois cria enfim, ondas que depois têm um impacto que não é propriamente positivo. Finalmente, relativamente à questão da senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, eu admito que seja verdade o que está a dizer, e é verdade com certeza se o está a dizer, que tem contactado com alguns diretores de serviços que dizem que até podiam ter mais internos. Como eu disse há pouco na intervenção inicial, é bem verdade que o número de internos que às vezes é pedido por alguns diretores de serviço é muito maior que aquele que podem ter. E fazem-no em alguns locais que de facto existe uma grande deficiência em termos de formação, porque têm uma grande deficiência também de profissionais de saúde. Há bocado os meus colegas deram um exemplo de Setúbal, por exemplo, no caso da oncologia, que passaram de 8 especialistas para 2 especialistas, ou no caso da obstetrícia e ginecologia, que se passou de 21 para cerca de 8, são situações dramáticas em termos também da formação. Ainda assim, eu lembro também a senhora deputada, já o disse há bocado, mas vou recordar, o mapa de vagas este ano, ou melhor, o mapa de capacidades formativas, porque as vagas ainda não foram abertas, são de cerca de 1950, eu penso 1945, por aí, à volta disso. O mapa de vagas de há 4 anos atrás não deveria andar longe das 1550, 1600. Portanto, tem sido feito, de facto, um grande esforço da parte dos serviços e também da parte da própria Ordem dos Médicos, no sentido de que se aumente ao máximo a capacidade formativa, mantendo a qualidade. Já agora, como nota também final, a diferença entre aquilo que são as vagas pedidas, porque o Sr. Deputado do Partido Socialista perguntou objetivamente, as vagas que são pedidas pelos serviços e aquelas capacidades identificadas pela Ordem dos Médicos, a diferença é inferior a 5%. É bom também que se tenha esta noção. E mais, como eu disse há bocado e vou reiterar, as capacidades formativas, desde que eu sou bastonário, que são entregues, são mais do que as vagas que depois têm aberto. Finalmente, Dr. Nuno Carvalho, Sr. Deputado do PSD, as medidas, de facto, que foram tomadas no Hospital de Setúbal até agora, eu penso que não andam longe de zero, mas eu vou pedir ao Dr. Daniel Travancinha para confirmar isto que eu vou dizer. Eu fui várias vezes a Setúbal, é verdade. Setúbal esteve numa situação crítica. Eu penso que fui 7 vezes ao Hospital de Setúbal durante este meu mandato e meio. Que eu tenha conhecimento, por causa da situação, a Sra. Ministra da Saúde não foi lá, aliás, da última vez que estive em Setúbal, tive o cuidado de falar também com alguém do Ministério da Saúde, em que lhe disse que o mais importante que eles tinham que fazer neste momento era irem ao Hospital de Setúbal, ouvir os médicos, ou seja, falar com as pessoas, ouvir as pessoas lá, fazer lá uma reunião, ouvir as suas queixas, e depois tentar resolver os problemas. Nós todos sabemos que os problemas não se resolvem de um dia para o outro. Os problemas não são, como já disseram, não são de agora, são problemas que vêm de trás, são problemas que se arrastam há alguns anos, e em Setúbal com certeza que está a acontecer, e é mais crítico que outros hospitais, e portanto
a forma como nós tratamos estas situações, a forma como nós respeitamos os próprios médicos, também é importante para lhes dar alguma motivação. E por isso eu, na altura, disse que era importante a Sra. Ministra, ou pelo menos alguém do Ministério da Saúde, ou um Secretário de Estado, ir a Setúbal. Finalmente, nós vamos continuar a fazer visitas, enquanto não formos impedidos de visitar hospitais ou de fazer auditorias clínicas, obviamente que a Ordem dos Médicos vai continuar a fazê-lo. É a obrigação que temos perante a população que nós servimos, que são os nossos doentes. E, portanto, os médicos estão aqui para defender os doentes e irão continuar a fazê-lo seguramente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigada, Dr. Miguel Guimarães, Dr. Alexandre Lourenço e Dr. Daniel Travancinha. Foi, de facto, uma audição muito esclarecedora. Gostava de transmitir em nome da Comissão que todos os senhores deputados respeitamos muito os médicos, bem como todos os profissionais de saúde e, portanto, uma vez mais, na pessoa do Sr. Bastonário, obrigada pela disponibilidade e disponham também da Comissão Parlamentar de Saúde sempre que necessário.